Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse nono episódio, os alunos Matheus e Camila conversam com Isabela Calahani sobre nutrição clínica esportiva e o papel da alimentação nos estudos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila, aluna do primeiro ano do Portinari Pretoriano. Eu sou o Matheus, também aluno do Portinari Pretoriano. E hoje nós estamos aqui com a nutricionista Isabela Bergamo para falar um pouco sobre a nutrição clínica e esportiva e o papel da alimentação nos estudos. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente e espero poder colaborar aí com os conhecimentos e matar a curiosidade, enfim, de vocês em relação à nutrição. Então tá bom. Para começar a nossa conversa, o que levou você a escolher a nutrição? Olha, eu falo que assim, eu escolhi a nutrição, mas a nutrição também me escolheu, sabe? Foi um processo muito rápido. Eu estava no oitavo ano, não, oitava série, que acho que é o equivalente ao nono ano hoje em dia, né? E foi a primeira vez que eu escutei falar sobre nutricionista. Antigamente, na minha época, não era algo assim tão comum como hoje em dia, não era uma profissão tão conhecida. E aí escutei falar de nutrição, de nutricionista, foi numa conversa entre a minha mãe e uma amiga dela, e a neta dessa amiga dela era nutricionista. E ela contando sobre o trabalho da neta, eu achei muito interessante. Eu falei, olha, gostei. Como eu sempre me dei bem com a área de biológicas, né? Eu sempre gostei de biologia, eu gostava de química, de ciências. Aí eu falei, olha, acho que eu vou me dar bem nessa área, eu vou pesquisar a respeito. E antigamente também, nessa época, não era tão fácil pesquisar como hoje em dia, né? A gente já tinha Google, tudo, mas não era tão fácil, parece. Mas conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo mais sobre isso, sobre a profissão, lendo também, né, em revistas específicas de vestibular, eu fui me identificando bastante. Na época eu também gostava de enfermagem e eu pensava até em arquitetura, né, que não tem absolutamente nada a ver, que é super comum a gente ficar assim perdido, né? Mas eu fui lendo e eu fui gostando mesmo. E o que me chamou a atenção, né, assim, mais na profissão, foi o quanto a alimentação ela exercia esse poder na saúde das pessoas, na cura de doenças, na prevenção de doenças. E eu falei, é uma coisa simples, é a alimentação, né? E a gente consegue trabalhar com o alimento mesmo. E aí eu fui me interessando conforme eu ia lendo, e aí não mudei mais de ideia desde então. Foi assim. Você trabalha mais na parte clínica e esportiva. Tipo, qual que é a principal diferença dessas duas? O que elas são na nutrição? Essa é uma boa pergunta. A nutrição clínica, acho que a gente pode comparar como um médico que é clínico geral, né? A gente atende de maneira geral, sem discriminar de forma específica doenças ou nichos de pessoas. A gente atende todos os tipos de público na nutrição clínica. A nutrição clínica em si, ela é voltada para a promoção da saúde das pessoas e prevenção e tratamento de doenças também, né? Então, dentro desse ramo, a gente cuida da saúde através da alimentação em todas as faixas etárias. Existem, né, dentro da nutrição clínica algumas outras especializações em doenças específicas, inclusive. Então, dentro da nutrição clínica, a gente pode se especializar em oncologia, a gente pode se especializar em nutrição materna infantil, em doenças inflamatórias intestinais e por aí vai, né? Em todos os tipos de coisas que vocês possam imaginar de saúde. Agora, a nutrição esportiva, ela já é uma outra área de atuação. Dentro da nutrição, a gente tem 6 áreas de atuação. Então, a nutrição clínica é uma delas e a nutrição esportiva é uma outra área de atuação. E aí, para isso, eu preciso de uma especialização, de uma pós-graduação, né, a parte da faculdade, para eu poder dizer que eu sou uma nutricionista esportiva, né, que foi o meu caso. Após eu encerrar a faculdade, em 2014, lá na Unesp, eu já emendei a minha especialização, que também na época a gente falava aprimoramento profissional, lá na Unesp mesmo, na área de nutrição e dietética, preventiva e desportiva. Deu para entender? Deu. E em meio a tantas especializações, né, o que levou você a querer atuar tanto na área da nutrição clínica quanto na área da nutrição esportiva? A nutrição clínica, para mim, ela sempre foi muito natural, assim, o interesse que eu tive, né, em estudar nutrição, em procurar a profissão foi justamente por conta disso, de ajudar a saúde das pessoas através da alimentação, nesse cuidado direto mesmo, atendendo as pessoas. Nutrição esportiva, na época que eu escolhi, eu
muito de esporte. Curiosamente, eu fui me tornar muito mais ativa e gostar muito mais de praticar esporte mais tarde. Mas foi uma experiência, na verdade, negativa que eu tive durante o estágio da faculdade. Eu tinha em mente que eu iria trabalhar em hospital, né? Porque eu sabia que eu queria nutrição clínica, então eu falei, vou trabalhar em hospital. E aí, durante o meu estágio, eu me decepcionei um pouco, por experiência pessoal minha mesmo, ali dentro do hospital, eu não me encontrei na área, assim, eu vi que não era para mim o hospital. E aí eu me formei, né, encerrei a faculdade, falei, e agora, né, o que que eu vou fazer aqui, para onde eu vou partir agora? E aí surgiu essa oportunidade de cursar esse aprimoramento numa área que não era hospitalar, então eu não ficaria dentro do hospital. E foi assim uma escolha excelente, porque aí conforme eu fui, né, ingressei no aprimoramento, fui fazendo parte lá da equipe, né, dessa pós-graduação, eu falei, é realmente o lugar que eu tinha que vir. Deus sabe de tudo, então realmente não era para eu ficar no hospital. Eu admiro muito, eu acho linda a nutrição dentro do hospital, ela é fundamental. Mas a gente tem, né? Cada um tem o seu perfil. E aí eu me encontrei mesmo na nutrição esportiva e passei a entender a importância dela também numa disciplina optativa durante a faculdade, quando eu cursei. Ali eu vi que era muito importante o nutricionista no ramo esportivo, então também eu casei isso com a outra experiência que eu tive no hospital. Quando você vai montar, sei lá, um plano de alimentação para uma pessoa que foi na sua clínica, em geral, uma pessoa para a saúde dela, e uma pessoa que é um atleta, por exemplo, tem uma diferença crucial, assim, tipo, entre o atendimento e o plano? Tem bastante diferença. Assim, é óbvio que depende muito dessa pessoa, digamos que não seja atleta, né, das condições de saúde, de tudo, mas no geral a consulta com o atleta, ela é inclusive muito mais demorada, porque eu preciso pegar especificamente todos os detalhes do treinamento desse atleta, eu preciso saber em detalhes qual que é a prática esportiva ou as práticas esportivas que ele executa, a duração, a intensidade. Quanto mais informações eu conseguir obter, né, em relação ao treinamento físico, melhor, porque daí eu consigo alinhar melhor também o planejamento alimentar para esse treinamento, né? E existem muitas particularidades diferentes, parte de suplementação mesmo, né? Que não é obrigatória, mas os atletas a gente sabe que acabam tendo uma necessidade maior de usar alguns suplementos. Então, eu preciso entender se já usa alguns, se já tem alguma noção, algum conhecimento sobre suplementos. E o público geral, né, normalmente eles já não focam tanto nesse quesito, né, nas questões, por exemplo, de suplementos. É, depender do tipo de atleta, se é um atleta de competição mesmo, né, vamos dizer assim, é um atleta que ele trabalha com o esporte. Aí existem ainda mais variáveis, porque aí ele vai muitas vezes viajar para competir, né? Ele vai ali depender muitas vezes dos resultados para ele conseguir ganhar, né, patrocínios, dinheiro, né, como se fosse o salário dele. Então aí eu preciso entender toda essa dinâmica também, né, de viagens e como, por exemplo, a alimentação vai ser encaixada nessa rotina dele, né? E no seu dia a dia como nutricionista, qual é a queixa mais frequente que você recebe no seu consultório, De maneira geral. de maneira geral? Questão de peso mesmo, né? As pessoas, no geral, as pessoas são muito insatisfeitas com a própria aparência física, com a própria questão do peso. Todo mundo quer mudar o peso e, na maior parte das vezes, emagrecer, né? Particularmente mulheres, né? E a gente vê hoje em dia essa crescente utilização das canetas emagrecedoras, do Monjaro, que agora está muito em alta. Então, isso também a gente tem visto muito na área da nutrição e no consultório também não é diferente. Essas são as queixas principais. Entendi. Sobre os atletas, você falou sobre a suplementação. Alguém que não é atleta e decide por conta própria tomar alguma, tem algum risco de você tomar alguma suplementação, um problema? Olha, alguns suplementos, no geral, assim, suplementos como whey protein, creatina, eles são seguros, né? Mas existem alguns suplementos, principalmente na linha dos termogênicos, que podem sim ser perigosos. A gente tem que avaliar ali se não existe algum risco ou alguma predisposição genética, né? Para algum tipo de problema. E assim, existem suplementos que eles, no rótulo, na propaganda, eles parecem ser muito benéficos. Isso, na verdade, não é só com suplemento, né? Produtos industrializados em geral.
vendem ali uma coisa muito positiva, mas para quem é leigo, né, não consegue interpretar a lista de ingredientes, não consegue entender o que de fato tem. Então, eles podem sim acabar sendo prejudiciais, podem ser muito ultraprocessados, ter muita coisa, né, artificial na composição. E a maior parte das vezes eu falo que eles são dispensáveis. A gente, na verdade, o prejuízo é para o bolso, né? As pessoas gastam um dinheiro muito grande investindo em suplemento, que na maior parte das vezes não precisa, porque aqueles suplementos não funcionam, né? Eles dizem fazer ali alguma coisa que na verdade não fazem, ou somente através da alimentação a gente conseguiria aquele resultado. Entendi. E hoje em dia as pessoas têm muito acesso à inteligência artificial, então algumas acabam pedindo para o ChatGPT, por exemplo, fazer um plano alimentar para eles. E então a gente queria saber qual a importância de montar um plano alimentar individualizado e como você monta ele. O comentário individualizado, ele é fundamental, porque daí a gente tem que levar em conta todas as particularidades de vida, de saúde, de rotina de uma pessoa, né? Durante uma consulta, né, com o nutricionista, falando aí por mim, eu busco, assim, obter o máximo possível de informações sobre a vida da pessoa, né? Então pode parecer que a gente olha só para a alimentação, mas a gente tem que entender que a alimentação, ela é parte da vida da pessoa. Então, tudo que a pessoa tem ali no sentido de rotina de trabalho, como é a dinâmica familiar, quantas pessoas vivem na casa, tudo isso vai influenciar as escolhas que ela faz, além das próprias preferências pessoais e as condições de saúde, né? Então, isso tudo eu tenho que investigar, eu tenho que ir a fundo. E o ChatGPT, que inclusive eu bato isso na tecla muito, até no meu próprio Instagram, com os pacientes, gente, não tem como ele obter todas essas informações. Por mais que a gente coloque lá o máximo possível de informações que a gente acha que sejam necessárias, a gente não vai alimentar ele suficientemente, até porque ele não vai dar o feedback que o nutricionista dá. Ah, mas isso aqui é dispensável, essa informação não precisa, eu preciso saber isso aqui, na verdade. Ele não faz esse ajuste, né? Ele vai te dando ali aquilo que você está pedindo e não acaba não investigando muitas coisas, né? E não individualiza da forma que deveria. E a nossa vida ela é dinâmica, as coisas mudam às vezes de uma semana para outra, então isso tudo a gente tem que levar em conta, né? A gente tem que levar em conta até para não gerar também restrições excessivas, desnecessárias, e até não predispor a pessoa a ter até um trauma, sabe? Ou até um transtorno alimentar. E é preocupante hoje em dia isso. O chat GPT realmente não deveria ser para isso, né? No dia a dia, quando você vai montar uma rotina alimentar, tem muitas pessoas que têm gostos muito restritos, pessoas que, eu não como tal alimento, e isso acaba dificultando muito. Olha, no geral, eu percebo que as limitações maiores, elas são mais em função de intolerâncias alimentares hoje em dia, alergias, algumas alergias menos comuns do que as intolerâncias, principalmente intolerância à lactose, hoje em dia está bastante comum, do que propriamente as aversões em si. Mas isso eu sempre pergunto, eu tenho que perguntar. Tem pessoas que viveram algum tipo de trauma com o alimento, por exemplo, na infância, às vezes eram forçadas a comer algum alimento, né? E isso elas carregam daí para a vida toda, e aí eu, obviamente, tenho que respeitar nesse sentido, né? Mas eu vejo também muitos problemas assim em relação a não ter hábito de comer alguns alimentos, mas que ali na consulta, conversando, apontando a importância, né? Por exemplo, vegetais, legumes, frutas, a gente tem uma gama tão grande de opções, né? Alguma coisa a gente tem que achar ali que o paciente aceita, que ele consegue comer, né? Então, é mais nesse sentido, assim, de criar o hábito e particularmente intolerância à lactose, que está tornando, assim, alguns momentos mais restrito, mas a gente consegue tranquilamente adaptar e conduzir. E de volta, voltando para o assunto do dia a dia, quais hábitos e escolhas simples podem melhorar a nossa alimentação? Olha, o caminho mais simples, e olha, é simples mesmo. As pessoas elas querem sair do consultório com prescrição, com receita. Eu falo, gente, mas é o básico que funciona. É tornar a alimentação o mais natural possível. É o famoso descascar mais e desembalar menos, né? Então, uma pessoa que nunca passou com nutricionista, tá na dúvida do que fazer com a alimentação, não consigo passar, né, por esses dias. O que eu posso já fazer hoje para melhorar meus hábitos alimentares? Dá uma olhada geral em tudo que você come. A maior parte do que você come vem da natureza, né? Você consegue entender ali que são alimentos na forma
mais próxima do que a gente encontra na natureza, ou será que a maior parte está embalado, industrializado, é ultraprocessado? Então, só de buscar essa qualidade, né, dos alimentos mais naturais, já é um passo assim gigantesco, gigantesco que a gente consegue melhorar. Sobre também as pessoas na academia, principalmente, querem montar planos que elas tenham mais proteína para ganhar mais massa muscular. Falando da proteína em primeiro lugar, ela em excesso ela pode fazer mal? Olha, para uma pessoa normal, não. Normal no sentido de não ter nenhum problema de saúde. Existem algumas restrições proteicas que a gente tem que fazer quando existe problema renal. Então, é um paciente que tem uma doença renal crônica, aí a gente precisa ter uma atenção com essa quantidade de proteína. E o problema do excesso de proteína, no geral, sem um acompanhamento, é que justamente muitas pessoas não sabem que elas têm ou uma predisposição ou já uma doença renal em curso. Mas é uma minoria, principalmente sendo jovens, falando, né, das pessoas mais jovens, é muito pouco comum, né, elas terem realmente uma doença renal. Então, esse excesso de proteína eu não vejo nem como algo perigoso, eu também vejo como algo principalmente desnecessário, né? Porque o excesso de proteína não significa que vai gerar mais hipertrofia, mais ganho de massa muscular, de força, e a gente acaba eliminando esse excesso de proteína no xixi, né? Então, não é algo que precisa ajustar para ficar melhor para a pessoa, mas riscos normalmente não a gente não vê com tanta frequência, tá? Na população geral. Voltando a falar de pessoas que vai na academia, assim, você acha que essas pessoas precisam comer mais vezes ao dia? Tipo, como seria dividida as várias refeições do dia? É do objetivo, né? Porque as pessoas que estão indo na academia podem ser ali buscando simplesmente saúde, emagrecimento, enquanto que algumas outras querem ganhar massa muscular. Então, esse objetivo vai determinar muita coisa no plano alimentar. Mas em relação ao fracionamento, a quantas vezes vai comer, isso também não é uma regra, né? Que a gente tem que aplicar ali. Ah, hipertrofia tem que comer várias vezes por dia. Ah, emagrecer também tem que comer. Isso não existe, na verdade. O que acontece é que, assim, quem busca ganhar massa muscular precisa comer mais, né? Precisa ter mais aporte de calorias, de carboidrato. Então, é interessante a gente quebrar em várias refeições, porque às vezes é inviável para a pessoa fazer poucas refeições muito grandes, muito volumosas. Fica desconfortável comer tanta coisa assim, poucas vezes por dia. Então, aí quebrar em vários momentos é interessante. Mas tudo depende da rotina, dessa pessoa, da própria aceitação. Tem pessoas que não se dão bem beliscando várias vezes por dia. Tem outras que já não conseguem fazer poucas refeições. Então é bastante individual. Você falou que uma das queixas que você mais recebe no seu consultório é a busca pelo emagrecimento. Então, qual seria a primeira mudança na alimentação de uma pessoa que busca emagrecer? Olha, eu acho que isso vai casar com aquela outra pergunta: como melhorar a alimentação, né? É sempre focar na qualidade em primeiro lugar. Um erro comum que as pessoas cometem quando elas querem emagrecer, elas começarem a comer muito pouquinho. E é a partir disso que, na verdade, a gente começa a ter mais problemas até no emagrecimento em si, né? O nosso corpo, ele tem uma necessidade mínima de calorias, que a gente fala que é a taxa metabólica basal ou de repouso. E essa quantidade mínima a gente precisa obter através da alimentação. Se a gente passa a comer menos do que isso, o corpo ele entra como se fosse num sinal de alerta, num estado de alerta. Então ele fica ainda mais econômico, fica ainda mais difícil gastar energia e, portanto, emagrecer. Então, esse é um erro muito comum. Começar a comer pouquinho e aí querer treinar também demais para compensar. E aí o corpo vai entrando nesse estado de alerta. Então, acho que o principal é procurar comer melhor e, de novo, fazer essa análise. O que que é industrializado? O que que eu posso trocar por coisas mais naturais? Porque também uma alimentação mais natural, ela traz uma saciedade maior para a pessoa, né? São alimentos menos calóricos naturalmente. Ela vai comer uma porção, ela já vai ficar satisfeita. Então, no geral, seria isso, mas tudo também tem que ser avaliado para entender o porquê que gerou esse ganho de peso. Às vezes existem questões hormonais, metabólicas que precisam de acompanhamento e até psicológicas também, né? Que é fundamental. Voltando para a parte de treino, é, o que você precisa geralmente comer antes e depois do treino? Tipo, o que vai te dar energia, o que você pode comer depois, não vai atrapalhar nada? Essa é a pergunta de milhões, né? Que todo mundo faz para o nutricionista, não precisa nem ser esportivo. Na verdade, não existe também assim uma resposta absoluta para essa pergunta, né? De novo, vai depender da pessoa, do tipo de treino que ela vai fazer e principalmente do tempo
que ela tem entre a refeição e o treino que ela vai executar, né? Mas vamos dizer assim, no geral, o ideal é que a pessoa faça uma refeição leve ou que ela espere pelo menos uma hora e meia após a refeição que ela fizer, se for, por exemplo, um almoço. Mas aí, eu não tenho um intervalo tão longo assim, eu tenho que comer ir treinar. Então, a gente tem que preferir uma proteína mais magra, que não tenha muita gordura, né? A gordura, ela demora mais para digerir, então isso pode gerar uma indigestão durante o treino. Carboidratos que também dão energia mais rápido, né? Banana funciona muito bem, um pão, uma tapioca funciona muito bem também. É legal a gente sempre combinar uma fonte de proteína, como eu falei, o frango, pode ser um queijo branco, pode ser um frango desfiado, uma carne moída, e uma fonte de carboidrato, como uma tapioca, um pão, uma torrada, uma banana. No geral, é isso. E no pós-treino não vai ser muito diferente também, mas no pós-treino a gente tem uma liberdade maior, né? A gente pode fazer uma refeição bem completa, que é o ideal, inclusive. E eu falo que o pré-treino, ele começa no pós-treino. Porque o nosso corpo, ele começa, na verdade, a recuperação muscular dura até 72 horas, dependendo do estímulo que a gente dá. Então, tudo que você come nessa janela, né, de 72 horas, de 2, 3 dias, vai influenciar essa recuperação muscular. Então, o segredo é uma dieta equilibrada o dia todo. Tá bom. E a gente falou das pessoas que buscam emagrecer e das pessoas que buscam ganhar massa muscular. Tem alguma mudança na alimentação que favorece? No sentido De quem procura ganhar massa a muscular. massa muscular. Sim, sim. No geral, é muito importante a gente aumentar o carboidrato na dieta. E esse é um erro também muito comum. As pessoas tendem a aumentar a proteína, né? As pessoas querem daí ficar colocando frango, carne, ovo, whey protein, que é o suplemento mais comum, em todas as refeições. E o que vai fazer a gente ganhar massa muscular é o superávit da dieta em relação às calorias. Então, é você comer mais, você consumir mais calorias do que você gasta. E aí também a gente trabalha, né, uma média de 500 até 1.000 calorias a mais do que você gasta. E essa energia é provinda principalmente do carboidrato, que é ele que vai ajudar esse músculo a se recuperar e estar pronto para as outras sessões de treino, porque na verdade o que vai fazer o músculo crescer é o treino, né? A gente tem que estimular ele na academia, no exercício físico. Então é isso, é basicamente isso para o ganho de massa muscular. A gente pode partir para uma parte que a gente não falou ainda, que é sobre os estudos. Por exemplo, pessoas que vão fazer vestibular. Muita gente tem dúvida do que comer um dia antes, no dia, assim, uma coisa que não pese, alguma coisa assim. Que tipo de alimentos são mais recomendados? A gente pode pensar mais ou menos aí no sentido que seria da nutrição esportiva também, antes de uma competição, né? Porque a competição aí é no cérebro, né? Antes do vestibular. Do atleta é ali a prova, por exemplo, de corrida, de maratona. Então, a gente tem que pensar justamente em refeições leves, coisas que não façam, né? Que não tenham uma digestão tão longa, que não gerem, né? Que previnam, na verdade, uma indigestão. É muito comum, devido ao nervosismo, devido à ansiedade, dar algum desconforto gastrointestinal, pode até soltar o intestino. Então, alimentos mais gordurosos, eles prejudicam nesse sentido, né? E acredito que, assim, é importante manter um padrão de alimentação próximo do que aquela pessoa já é acostumada, não inventar nada de muito diferente na véspera, né? Ficar num chãozinho ali mais seguro, se hidratar é fundamental, né? Eu falo que a água, ela é um ergogênico, a gente usa muito esse termo na nutrição esportiva. É um ergogênico fundamental para a gente melhorar o desempenho cognitivo e físico. A água, gente, ela é essencial e a gente muitas vezes subestima a importância dela, né? Então, se hidratar muito bem, dar um enfoque ali em frutas, em vegetais, para ter um suprimento também de micronutrientes e refeições leves, sem muita gordura também presente. Entendi. E durante o ano, assim que o estudante vai prestar o vestibular, é comum ele comer por estresse? Muito comum. Se tem um grupo de pessoas ansiosa, estressada, nervosa, esse grupo é o dos estudantes, principalmente dos vestibulandos. E a alimentação, ela é emocional, né? Tudo que a gente come tem algum tipo de influência emocional. Né? Seja ali a gente comendo porque a gente quer buscar saúde, seja porque a gente está querendo descontar, enfim, alguma frustração ou ansiedade mesmo. Isso é muito comum. Aí, eu acho que é importante a gente entender que tá tudo bem,
né? A gente não pode ficar se culpando também por estar descontando na alimentação. Precisa entender primeiro como controlar essa ansiedade, como tentar deixar ela mais sob controle mesmo, manejar esse estresse, para daí também partir para hábitos mais saudáveis. Mas é natural. E também falar bem a verdade, comer umas coisas assim um pouco mais calóricas, vamos dizer um chocolate, uns bombonzinhos, vai atrapalhar de forma importante, né? É lógico que dentro de um plano equilibrado, né? De uma dieta equilibrada. Se isso está ficando descontrolado, daí tem que olhar com mais atenção também. Tem também a internet. A gente está falando sobre vestibulando, são pessoas jovens, todo mundo usa a internet. A internet influencia muita gente no dia a dia, ver comidas e querer comer. Isso impacta algumas vezes negativamente a dieta. Como você descreve isso? A internet ela pode ser uma grande aliada, mas também uma grande inimiga de todas as profissões, na verdade, né? Existem muitos profissionais excelentes que utilizam essa ferramenta que é a internet hoje em dia de forma muito positiva, mas tem muitos profissionais que não estão atualizados, né? Que não têm esse compromisso real com a profissão e que fazem ali mais uma divulgação e buscam mídia mesmo, né? Status. E ainda o pior, existem pessoas que nem são profissionais da área, mas que se utilizam da hype, né, daquele assunto para viralizar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No geral, assim, eu tenho sorte que a grande maioria das pessoas que chegam até a mim, até que não chegam fazendo grandes loucuras, né, que viram na internet, mas a gente vê, né? Basta estar no Instagram, nas redes sociais, que chegam sim algumas coisas bem preocupantes. Acho que, especificamente citando um exemplo que está hoje em dia sendo falado muito, é a questão da água com sal e a dieta da selva ou a dieta carnívora, né? Então, isso tudo, às vezes, são coisas que deram muito certo na vida de uma pessoa ou até de um grupo de pessoas, e elas começam a vender essa ideia para os outros como se fosse uma ideia universal que vai funcionar para todo mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que a gente trabalha, né? O que é a base da profissão, por exemplo, da minha profissão? Comprovação científica. Então, o que os estudos científicos mostram? E estudo científico também tem de todos os tipos, assim, as hierarquias, né, de metodologia científica que a gente fala. Então, tem estudo que é mais confiável e estudo que é menos confiável. Então, as diretrizes, as principais condutas, né, que a gente tem que levar em conta na profissão, são pautadas em estudos muito bem conduzidos, né, que foram realmente feitos de forma muito correta. E eu falo, gente, se isso fosse uma coisa tão assim importante para a saúde das pessoas, por exemplo, essa dieta da selva, isso já teria sido divulgado, né, cientificamente, já teria saído algum consenso, alguma informação pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde. E não, as pessoas usam aquilo como se fosse um tesouro, né? Só eu tenho essa informação aqui comigo, esse segredo, que é o que gera venda, né? Então a gente tem que ter atenção muito grande com isso. Não só nós, mas os consumidores dessas redes sociais, né? Todos nós. E tem algum nutriente que é essencial para melhorar a memória e a concentração? Olha, a gente tem bastante nutriente que está relacionado, sim, com a memória, né, com o desempenho cognitivo. Pensando especificamente em alguns, assim, o ômega 3, a gente sabe que ele tem muito essa influência. É um nutriente essencial, né? Significa que a gente não produz no nosso corpo, a gente só consegue obter através da alimentação. E o ômega 3, ele é importante para a saúde dos nossos neurotransmissores, é uma gordura que é importante para o cérebro em si, para o sistema nervoso. As vitaminas do complexo B também são fundamentais, a vitamina B6, B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12. E assim, a maior parte dessas, no caso do complexo B, a gente encontra até que facilmente no geral, tá? Não tem assim um grupo tão específico. A única mais específica é a B12. E aí a B12 a gente só encontra em alimento de origem animal, carnes, ovos, leites. Então, quem é vegano, quem não come esse tipo de alimento, tem que ter uma atenção maior, fazer exame e suplementar, tá? Cafeína pode ajudar também no desempenho cognitivo, né? Para quem não tem problema tomar café, aí pode dar um foco a mais para estudar, até para fazer uma prova como vestibular. De novo, a hidratação também, né? Acho que esses são os pontos principais. Bom saber. É isso? É isso, acho. Então, eu queria agradecer você por essa oportunidade. Foi muito boa a entrevista. E é isso, É né? isso. E eu que agradeço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado
E é um prazer estar aqui, agradeço por terem, né, me chamado, me convidado mais uma vez. Muito obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.